Conhece alguém que costuma se beliscar ou se ferir de forma repetitiva para tentar aliviar algum tipo de sofrimento ou angústia? Isso pode ser um transtorno. Meu nome é Carolina Tágira e nesse vídeo a gente vai falar sobre o transtorno de escoriação ou skin picking. O transtorno de escoriação, ou também chamado skin picking, foi classificado no DSM-5, o principal manual de classificação de doenças psiquiátricas, como um transtorno relacionado ao transtorno obsessivo-compulsivo, do grupo do transtorno obsessivo-compulsivo e outras características. Como base para esse transtorno, a gente tem o ato de se beliscar, de se ferir de forma repetitiva, normalmente associado a um sofrimento, para aliviar algum tipo de tensão, aliviar algum tipo de angústia. Em geral, os pacientes costumam fazer isso de forma escondida ou próximo só de familiares muito próximos, por vergonha daquele comportamento. Esse tipo de transtorno, em geral, o indivíduo ele tem bastante dificuldade de parar sozinho com as autolesões. Então, existem diversas tentativas, em geral frustradas, de tentar parar ou interromper o comportamento, e isso gera mais sofrimento ainda para o paciente. Para ser considerado um transtorno, é preciso que ele gere algum tipo de prejuízo para aquele indivíduo, desde a área profissional, pessoal, autoestima, autoimagem ou qualquer área de vida daquele indivíduo. Alguns pacientes eles podem apresentar um tipo de ritual ou comportamento repetitivo relacionado à autolesão. Às vezes, escolher um tipo específico de crosta ou de autolesão que ele deseja manipular ou que ele prefere manipular. É um transtorno que costuma acontecer com mais frequência nos adolescentes, e os adolescentes que já têm uma doença dermatológica de base, como por exemplo e especialmente a acne, eles estão mais susceptíveis, ou seja, é mais comum o paciente já ter uma lesão e ele tentar manipular, beliscar ou interferir naquela lesão de alguma forma. Os episódios de autolesão eles podem acontecer desde associados a quadros ansiosos, uma situação de angústia, ou podem acontecer em situações em que não há nenhum outro fator desencadeante. A gente chama desses comportamentos de comportamentos automáticos de autolesão, e pode também acontecer em situações mistas, desde o paciente que tem comportamento de autolesão sem motivo associado, e esse mesmo paciente também apresentar comportamento de autolesão, de skin picking com ansiedade associada. É uma doença que costuma ter um caráter mais crônico, um paciente que, em geral, se arrasta com aquela doença, com aquele sintoma por um período longo de vida. Não é infrequente ele ter bastante vergonha da doença, de autoprovocar as lesões, e muitas vezes o familiar costuma levar no dermatologista achando que é uma lesão de pele que não é autoprovocada, investiga, pesquisa. Em geral, é um paciente que passou por algumas avaliações anteriores, e não é infrequente a gente ver que o paciente escondeu isso da família, escondeu isso das pessoas mais importantes da vida dele por um longo período, até realmente reconhecer que foram autoprovocadas e associadas a algum tipo de sofrimento. É importante que o dermatologista esteja atento a esse tipo de lesão, que é um tipo de lesão autoprovocada, ele tenha esse tipo de diagnóstico como um diagnóstico diferencial, e é importantíssimo que ele saiba reconhecer e indicar também um tratamento não só psiquiátrico, mas psicológico em associação, que é tão importante. Sem dúvida, o tratamento ele vai precisar abordar não só o controle daquele comportamento compulsivo de autolesão. Em primeiro lugar, tentar abordar o que vem ocasionando, o que vem gerando aquela vontade, aquele desejo, quando isso existe, e a abordagem do tratamento vai envolver também toda a complicação que vem associada, né? Especialmente as dificuldades de autoimagem, os prejuízos sociais, aquele isolamento e todas aquelas dificuldades que a doença em si e o constrangimento pelas lesões e pelo comportamento vão gerar. Tudo isso precisa ser abordado durante o tratamento para que o paciente tenha uma abordagem integral naquela recuperação e naquele tratamento. Também existem os autores que defendem que o transtorno de escoriação ou skin picking deva ser classificado não como um transtorno relacionado ao toque, ao transtorno obsessivo compulsivo, mas sim relacionado ao transtorno de controle de impulso. O que eu costumo pensar é que as doenças elas são, em geral, muito misturadas, guardam características de um ou de outro transtorno. O importante é a gente precisa identificar e a gente precisa tratar da maneira correta, da maneira mais ampla e mais abrangente possível para que o paciente tenha o benefício. O resultado final é sempre beneficiar o paciente da melhor maneira possível.
Não é infrequente a gente observar a associação de outras doenças psiquiátricas em conjunto, desde a depressão, a ansiedade, o próprio transtorno dismórfico corporal, transtorno de personalidade borderline, até síndrome de Tourette, que pode cursar com alguns tics que geram escoriações, e cleptomania, que também se classifica como um transtorno de controle de impulso e vai estar aí muito relacionado com o skin peak. E a gente também pode ver uma associação bem frequente com o uso de substância, abuso de substâncias. E o próprio TOC é um outro transtorno que vem em frequência associado ao transtorno de escoriação skin picking. A vantagem é que a gente consegue, do ponto de vista medicamentoso, o tratamento ele se assemelha e se aproxima bastante. Sobre o tratamento medicamentoso, as principais evidências mostram que os inibidores seletivos de recaptação de serotonina, que a gente já conversou, que incluem fluoxetina, fluvoxamina, sertralina, citalopram, escitalopram e paroxetina, são as drogas de primeira escolha. Algumas evidências também mostram o benefício do uso de alguns antipsicóticos, que vão incluir aripiprazol e olanzapina, e algumas evidências menores também mostram que a lamotrigina pode ajudar. Em geral, os pacientes também podem apresentar uma dificuldade de adesão ao tratamento, até por negar muitas vezes o transtorno, esconder as lesões, esconder o comportamento. É um paciente que muitas vezes é difícil de manejar, a gente tem que ter muitas vezes uma atenção especial. A psicoterapia é essencial para o acompanhamento. Existem algumas técnicas comportamentais específicas, desde o uso de luvas. Alguns pacientes que costumam manipular o couro cabeludo, a gente pede muito para prender o cabelo. E existem as técnicas mais específicas de psicanálise e de terapias analíticas que são indicadas. Não esquecer que, por apresentarem lesões de pele, podem ser pacientes que podem apresentar infecções secundárias de pele, complicações secundárias de pele por conta da autolesão ou das próprias outras doenças reumatológicas que vêm associadas e possivelmente vão precisar de outros tratamentos em conjunto, especialmente do dermatologista. Se você tem alguma dúvida sobre esse transtorno ou acha que pode ser importante esse vídeo para alguém, deixa aqui nos comentários, encaminha o vídeo para quem você acha que pode se interessar.